Bom dia, gente. Como vocês estão? Estão me ouvindo bem? Maravilha. Quero deixar registrado que hoje nós vamos apresentar para vocês, né, uma oficina com um tempo menor de duração, até pela dinâmica da própria defensoria. Vocês vão ter momentos em que vocês vão ter tempo para vocês aplicarem 3 horas e meia, 4 horas de dinâmica, de oficina, melhor dizendo. Mas vão ter situações em que vocês não vão conseguir fazer isso em 3 horas e meia, 4 horas. Então, pensando nessas possibilidades, hoje a gente vai fazer uma oficina de 1 hora e meia, e de hoje a 15, porque na próxima semana é círculo, de hoje a 15 a gente vai fazer uma mais curtinha, entre 30 a 40 minutos. Isso vai ajudar vocês também no dia a dia, né, nos grupos que vocês vão pensar em trazer, ou quando vocês forem replicar, quando estiverem de forma autônoma, né, sem o meu acompanhamento, do acompanhamento da professora Ana Paula. Então, a gente vai estar realizando essa oficina a partir desse momento, tá? E aí eu vou pedir a vocês, iniciando pelo nosso check-in, é, ou melhor, antes da gente fazer o check-in, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos nesse momento, comecem a respirar e, assim, prestar atenção nessa respiração que vocês estão tendo. Se ela está acelerada, se essa respiração ela está calma, como é que seu diafragma se comporta nesse momento em que você está respirando. Se você estiver com a respiração muito acelerada, tentar fazer o controle dessa respiração nesse momento, para que a gente possa estar aqui nesse momento de forma plena, presente, para participar dessa atividade que a gente vai fazer, a gente vai construir. Eu vou colocar um vídeo para vocês fazerem uma escuta de uma reflexão, e aí vocês vão observando tanto como está a respiração de vocês, como é que ela funciona no corpo de vocês, se vocês estão realmente com atenção ao trabalho que nós vamos desenvolver hoje, ao mesmo tempo que vocês observam a mensagem que vai estar sendo apresentada nesse vídeo. Cooperar é atuar junto. A cooperação é a consciência de que sucesso não é obtido às custas da exclusão dos outros ou do seu sucesso. A meta da cooperação, portanto, é um benefício mútuo. Ela é governada pelo princípio do respeito, consideração, do apreço e do partilhar. Pergunte-se: eu costumo estar disponível a cooperar? Lembre de uma situação em que você recebeu cooperação e que esta fez a diferença para você. Reflita se você sabe manter o equilíbrio entre dar e receber cooperação quando necessário. Vocês estão me ouvindo? Sim, Pro. Maravilha. Que a conexão caiu aqui um pouco. Ótimo. Vocês conseguiram fazer a atividade de respiração, de se conectar com vocês? Conseguiram ouvir o vídeo? Sim. Maravilha. Obrigada. Sempre que a gente vai pensar em comunicar, pensar no que vai conversar, se preparar, que a gente fala assim, né? A gente vai se preparar para o diálogo. O convite que a gente faz para vocês é que vocês entrem em conexão com vocês mesmos primeiro, né? Que vocês façam uma pausa, que vocês respirem, que vocês oxigenem o cérebro. Aí eu acho interessante essa fala, que eu me recordo que eu estava dando uma aula, e aí uma aluna falou assim, mas, se a gente vai se preparar para conversar, principalmente aquelas conversas que são mais desafiadoras, mais difíceis, não parece que a gente está já criando as estratégias, montando? Aí eu falei, vai depender muito, vamos dizer assim, do seu objetivo. Quando a gente fala em preparação para a conversa, não é você ficar já criando na sua cabeça quais são os argumentos que você vai levar, como é que você vai agir, se a pessoa... Não, não é isso, é você realmente estar ali atenta, né? Preparar uma escuta na qual o outro também
esteja ali, vamos dizer assim, pronto, né? Para compreender que você também está ali para escutar e ensinar, porque às vezes a outra pessoa não vai saber essas ferramentas que a gente está aqui aprendendo. Então, a partir do seu comportamento, ela vai se espelhar. E talvez, e eu gosto de botar um talvez, porque nesse processo de preparação, a gente até imagina que quando chegar lá, a pessoa é mais cooperativa, né? Compreendendo as coisas, às vezes ela não está, porque ela também ainda não conseguiu entender em que momento ela está no conflito. Então, a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Então, o primeiro passo é você cuidar de você mesmo, é você se preparar para esses tipos de diálogo, para essas conversas mais difíceis, principalmente as mais desafiadoras, tá? E aí, pensando nisso, nas suas conversas difíceis, desafiadoras, conflitivas, quem ganha? Você ou outro? Já parou para pensar nisso? E eu vou querer que vocês ou abram os microfones ou vocês coloquem no chat. Em que postura vocês estão? Eu prefiro ter paz ou eu sempre vou ter razão? Vamos pensar nisso quando está diante de conversas mais desafiadoras, que o conflito está mais acirrado. Como é que vocês pensam nisso? Eu sou sempre ganhar, eu me coloco numa postura de perceber que eu tenho que sair de lá, mostrando para o outro que o meu lado está certo e que o dele está errado. Ou você faz essa escuta mais acolhedora, mais colaborativa e tenta atender os dois lados. Leandro disse que prefere ter paz do que ter razão. Quem mais eu gostaria de colocar? Vitória fala assim, o outro, pois acabou preferindo ceder do que continuar em uma discussão de estresse. Quem mais? Então, o outro sempre ganha, né, Vitória? Porque você acaba cedendo, né? Olha, um quer ter paz, o outro percebe que cede para, né, e deixa que o outro tenha razão sempre nas discussões, né, que é uma questão de fuga. Quem mais? Renan fala assim, eu prefiro a razão. Paz eu já tenho. Interessante isso aqui, eu prefiro a razão. A paz eu já tenho. O Antônio diz, tudo depende da situação, busca a paz, mas em outras situações eu prefiro ter razão, particularmente. Já nas demandas da defensoria, procura ajudar e atender a demanda do assistido. Tem um comportamento mais neutro. Quem mais gostaria de colocar? Vitória falou assim, é melhor ceder e depois chamar a pessoa para outra conversa mais calma. Interessante estratégia. Roger falou, eu tento mostrar meus argumentos, enquanto percebo liberdade para tal. Se o conflito ficar acalorado, prefiro me manter em silêncio. Sônia diz, entendo que a paz está em primeiro lugar. Tem uma frase que diz que o mais importante em um conflito não é a razão, mas ninguém sair ferido. Interessante. Verônica diz, eu prefiro a razão com a paz. Seria tão bom se esse casamento fosse fácil, né, de ser aplicado, de ser colocado. Bacana, gente. Isso é para a gente sentir como é que a gente se posiciona, como a gente se coloca, gente. Eu também tenho, assim, meus momentos. Tem momentos que eu me vejo ainda buscando colocar as minhas razões, e tem momentos, assim, que eu não é nem a questão de procurar a paz efetivamente, né? A paz vai ser uma consequência ali de eu fazer uma escuta mais empática, de eu fazer uma escuta, que é o que a gente vai aprender aqui, sem observar quem errou, né? Ou quem está certo ou quem está errado. Mas isso é um processo, sabe? É uma caminhada. Então, tem dias que eu consigo aplicar e tem dias que eu me percebo, poxa, não consegui me conectar com isso. Eu percebi que na minha narrativa o tempo todo eu estava ali dominando e a outra pessoa não tinha nem o direito, vamos dizer assim, né, de falar. Então, e eu percebo quando eu faço essas duas abordagens na minha própria vida que normalmente quando eu me coloco no lugar, poxa, eu tô chateada, eu tô irritada, eu tô magoada, mas ainda assim eu prefiro fazer uma escuta sem procurar certo ou errado, né? A gente fazer a utilização, né, vamos dizer assim, dos quatro passos, sem nem o conhecer, porque o que a gente vai aprender aqui hoje, eu não preciso saber dos quatro passos, eu só preciso me colocar em uma postura de tentar ouvir o outro e ser ouvida, né, buscar a forma de ser ouvida para que a gente tente encontrar um caminho. E aí, quando isso acontece, eu consigo ter paz, né? Eu saio, me sinto mais contemplada. Quando eu estou numa posição diferente disso, né, de dominar a razão, de ter que gastar muita energia para mostrar para o outro que eu estou certa ou que eu estou errada,
eu fico esgotada. Não sei como é que vocês ficam, mas eu fico esgotada, né? A minha energia baixa, né? Eu saio pior do que eu entrei, né? As emoções e os sentimentos, eles ficam muito misturados. Então, é muito importante a gente fazer isso. Ó, Vitória falou que também se sente assim. E é bom a gente observar isso, porque nós somos humanos, né? E a prática da mediação, o nome já fala, tem que ser diária, da comunicação não violenta, ela tem que ser diária. Saber se comunicar melhor é um exercício diário, porque a gente já está impregnada dos nossos valores, nossas culturas, da forma pelas quais nós fomos criados, né? Pelas estruturas sociais das quais nós fazemos parte. Então, tudo isso vai influenciar em alguma forma nas nossas conversas, né? E a nossa postura, se a gente é uma postura sempre de ganhar, ou se é uma postura de perder, que também não é bacana, ou se a gente consegue, dentro daquela conversa, daquele momento conflitivo, propor uma solução ganha-ganha, né? Um diálogo, não é nem solução, efetivamente, mas um diálogo, né, em que as partes saiam ganhando. Isso é um exercício para a gente, tá? Então, o que é que a gente vai ouvir hoje, né? Nós temos algumas nomenclaturas para a comunicação não violenta, que até que eu gosto mais é a comunicação compassiva, a comunicação consciente, uma comunicação mais empática. Então, por isso nós estamos aqui nessa manhã e vamos treinar um pouquinho a respeito disso, para ver como é que a gente consegue melhorar melhor os nossos argumentos, melhorar melhor a nossa vida e fazer o que o Marshall propõe para a gente, né? Que viver uma vida mais maravilhosa. Porque se você tem uma vida boa, vamos dizer assim, se sua vida não quer dizer que você não tenha problemas, mas se você consegue dirimir os conflitos, se você consegue compreender que faz parte da essência humana, se você se colocar numa postura cooperativa, como a gente ouviu no início, né, colaborativa, a probabilidade de você viver uma vida mais maravilhosa e tornar a vida mais maravilhosa das pessoas que estão no seu entorno é maior, é bem maior, tá? Então, a comunicação compassiva, ela foi desenvolvida em 1960 pelo psicólogo, né, e mediador americano Marshall Rosenberg. Eu sempre acho interessante a forma pela qual ele desenvolveu essa metodologia, né? E é um pensamento que veio dele desde criancinha. Ele tinha um sobrenome judeu, então, né, a sua origem é judaica, e aí, por conta disso, ele sofria agressões na escola, ele sofria agressões na comunidade na qual ele era inserido, mas dentro de casa ele se percebia com muito afeto, com muito amor, ele se percebia nesse lugar onde as pessoas conseguiam ser compassivas, conseguiam ser solidárias, né, cooperativas, colaboradoras, afetivas uma com a outra. E aí, ele, inclusive, se tornou psicólogo para tentar entender essas questões, e a psicologia por si só, né, segundo a obra dele, não foi suficiente, e ele precisou fazer um experimento social, e aí ele foi rodar táxi, né, lá nos Estados Unidos, e nesse processo ele começou a escutar as pessoas, e ele foi fazer a tese dele, e a tese dele gerou, né, foi em cima dessas duas perguntas. O que nos estimula a violência? Quais são os focos, né? O porquê que nós somos violentos? E a gente pensar em violência em todas as suas dimensões, não apenas na dimensão física, porque quando eu vou fazer qualquer tipo de palestra, seja com 5 pessoas, seja com 200, 300, eu pergunto: alguém aqui é violento ou praticou alguma violência? A maioria não se coloca nesse lugar, porque ela criou no seu imaginário e na sua vivência que a violência é só física, é eu bater em alguém. E assim, no máximo, assim, as pessoas já exploram hoje um pouco a violência psicológica, né, e moral, que é eu difamar, caluniar outra pessoa, que é eu criar uma circunstância no qual aquela pessoa acredite que ela não serve para mais nada, de que ela não vale a pena. Mas violência não é só isso, né? Violência são muitas causas, muitas raízes que provoca a violência. E aí ele falou, a gente precisa estudar isso, a gente precisa compreender essas questões que envolvem a violência. E aí ele perguntou, o que é que nos ajuda a sustentar a compassividade? Mesmo em meio ao caos, à crise e ao conflito, por que que algumas pessoas conseguem ser compassivas e outras não? Pegar duas pessoas que conviveram em um mesmo lugar, em uma mesma comunidade,
em diversos tipos de violências ali, inclusive a paz dela com ela mesma. Uma consegue trilhar o caminho da compassividade e a outra permanece no caminho da violência, da agressividade, né, do autoflagelo. Como é que a gente lida com essas questões? E aí, dentro dos seus estudos, o Marshall percebeu que tudo perpassa a forma como nós conversamos. Olha que coisa interessante, né? Não é inventar a roda, é algo muito mais simples, né? É algo muito mais simples, né? Os grandes encontros aí de instituições, universidades, ficam procurando como a gente vai acabar com a violência. E Marshall traz uma fórmula, se assim posso dizer, muito simples, sabe? E que pode realmente auxiliar nos processos de resolução de conflito, de melhoria da comunicação, para que a gente possa viver uma vida mais maravilhosa, para que a gente possa se colocar na situação, é saber conversar. Né? E outra coisa que ele traz também, que não é só a conversa, mas os pensamentos, porque tudo começa aqui. Tudo começa aqui dentro. A forma como a gente pensa as coisas, a forma como a gente avalia as coisas, a forma como a gente julga as coisas, as pessoas, né? Tudo isso, ela pode trazer um processo de violência muito grande. Tá? Então, o Marshall fala para a gente que a gente precisa observar isso, porque o que nós conversamos ou o que nós pensamos, ela pode estimular e manter a violência em nossas relações. E que a linguagem, olha só que interessante, ela também é uma grande ferramenta para nos apoiar a nos reconectarmos com a nossa compaixão. E aí, se a gente for pensar em religiosidade também, nos processos das religiões, né, nos processos filosóficos, todos eles, em alguma forma, em alguma medida, ele traz ao resgate de que nós, enquanto pessoas, não somos violentos, nós somos compassivos. A nossa essência, enquanto ser humano, é compassiva, é de compaixão, é de apoio a gente e ao outro, sabe? E aí, em algum momento, por questões que a gente até já sabe, né, sociais, econômicas, políticas, a gente se perde disso. Então, o convite, né, do Marshall, na sua literatura, né, o legado que ele deixa para a gente é pensar nessa estrutura de linguagem que possa nos auxiliar para ter uma comunicação mais consciente, uma comunicação não violenta, uma comunicação que conecta a gente com o outro, a gente com a gente mesmo, porque precisamos também fazer essa reflexão interna, tanto que os pilares que embasam é a autenticidade, e a autenticidade não é sincericídio. Eu tenho observado algumas pessoas que atuam nesse meio, eu sou sincero, eu sou sincera. O outro que cuide não é assim, sabe? Se você lê as obras do Marshall, e não só a dele, mas qualquer outra pessoa que trabalha os processos comunicacionais como um elemento importante para a aproximação, vai dizer, você tem que ser autêntico, mas você não tem que ser sincero ao ponto de, vamos dizer assim, machucar o outro e esperar que o outro lide com isso. Não é dessa forma. Então, a gente fala até dos feedback empático, né, devolutiva empática a respeito de alguma coisa, conversas mais empáticas. Então, a premissa é a autenticidade, a empatia e a conexão, né? Então, a gente precisa ter essas bases aí quando a gente for pensar em praticar a comunicação consciente, a comunicação empática, tá? Como é que tá chegando para vocês? Tranquilo? Essa primeira parte? Então, a comunicação compassiva nos convida a cultivar empatia, autocuidado, compaixão, coragem e autorresponsabilidade no dia a dia, tanto comigo quanto com o outro, certo? E aí, nós vamos fazer uma atividade agora. Eu vou convidar vocês terão 5 minutos para fazer essa atividade. Vocês vão escrever uma carta pensando primeiro em você, e assim não precisa fazer uma carta muito longa nesse momento, mas depois eu vou deixar aqui um convite para que vocês aprofundem mais isso em um segundo momento, mas nesse minuto eu queria que vocês pensassem, né, esses primeiros 2 minutos e meio, porque são 5 minutos para as duas atividades,
nos primeiros 2 minutos e meio, vocês refletissem em que momento vocês tiveram uma comunicação que foi agressiva, que não criou conexão com você mesmo. E aí você escreva uma carta para você. E aí nessa carta você vai fazer o que você quiser. Você pode narrar o que aconteceu, você pode pedir desculpa a você mesma, ou você pode chamar atenção para você a respeito disso, de que você precisa ter mais compaixão por você, de que você precisa se cuidar melhor. Então, vamos ter esse momento agora, certo? Para que todos nós, né, inclusive eu vou estar fazendo também isso. Vou até interromper o compartilhamento aqui. Então, vocês vão escrever aí em 2 minutos e meio, mais ou menos. Lembrando primeiro, né? Vamos fazer uma respiração, você conectar com vocês. Qual momento nesse mês, nessa semana, ontem, hoje pela manhã, em que eu tive uma comunicação não compassiva, nada empática e até violenta comigo mesma, comigo mesmo. E aí vocês vão escrever. Compreenderam essa primeira parte? Pronto. Então a gente vai dar esse tempinho aqui. Vou colocar uma Tem como musiquinha. repetir, por favor, Pro? Posso sim. Vocês vão escrever para vocês mesmos, pensando aí uma situação que pode ter sido esse mês, o mais vivo e mais próximo possível, que pode ter sido essa semana, pode ter sido ontem ou até hoje, no qual você teve uma comunicação, vamos dizer assim, não empática, violenta com você mesmo. Pensar em alguma situação em que você, de alguma forma, teve uma comunicação por meio de pensamento, até de ação, com você mesmo, quando você deixou de falar alguma coisa, quando você deixou de fazer alguma coisa por você, porque tudo lembre que comunicação não é só o ato de falar, é o ato de pensar e o ato de fazer ou não fazer, né, tudo comunica. Então pensar numa circunstância, um fato, uma situação no qual você: "Poxa, se eu tivesse me colocado", aconteceu, fui na padaria e, fui comprar um pão e quando eu cheguei lá, perguntei ao rapaz se ele aceitava dinheiro, e ele falou que ele só aceitava Pix. E aí eu larguei meu pão lá e fui embora. E aí depois eu me senti, né, que eu fui violenta comigo mesma, porque era importante para mim comprar o pão. E aí eu não entendo por que que ele, né, criou essa circunstância e hoje não se aceita mais dinheiro nos espaços comerciais. Então eu poderia ter tentado argumentar de uma outra forma, ou eu saí, né, e eu saí com raiva, eu podia também ter ido buscar meu celular e ter voltado e feito um Pix. Então, eu acabei sendo violenta comigo mesmo, porque eu aceitei aquele comportamento e porque eu deixei de comprar uma coisa que para mim era importante naquela hora. É só um exemplo, mas é um exemplo simples, que às vezes nos coloca em uma situação de violência com a gente, tá? E aí vocês podem ir pensando as situações. Teve uma outra situação que aconteceu comigo, eu tinha me organizado nas férias para agora nesse recesso, para eu, terminar de fazer meu TCC e para estudar algumas aulas da minha pós. E eu não consegui fazer isso, e eu fiquei me culpando, fiquei: "Poxa, Rejane, e aí, ó, vai acumular, que não sei o quê, que poxa, por que você fez isso? Que responsabilidade". E aí depois eu fui pensando como eu precisava desse momento de descanso, né, voltar até o pessoal falou no curso presencial: "Pro, a senhora tá mais leve hoje". E por que eu estava mais leve? Porque eu me dei, né, entre aspas, o direito a descansar, a dormir nesse recesso. Mas, ao mesmo tempo, eu me coloquei algumas comunicações comigo mesma de forma violenta, me cobrando, me colocando como irresponsável, sendo que não é uma coisa que eu sou no meu dia a dia, né, mas estava me colocando nessa situação. Ficou mais claro com os exemplos? Então pode ser um pensamento, um comportamento, uma atitude, uma ação, né, que você foi violento com você mesmo, tá. E aí vocês vão escrever aí, vou botar aqui 2 minutinhos e meio para vocês escreverem. Quando nós formos partilhar, vocês não precisam falar sobre o caso, tá, mas aqueles que quiserem sintam-se à vontade, mas não é uma obrigação, porque às vezes as pessoas colocam coisas que foram para elas naquele momento muito sensíveis, elas não querem compartilhar, e tá ok, então a gente vai focar no como foi fazer isso, né. Mas se na sua narrativa você quiser trazer o exemplo também não tem problema, tá. Então vou dar esses minutinhos pra gente. Ah, a criança que fui um dia hoje veio me visitar.
mas não se encontrou em mim, mas não se reconheceu. A criança que fui um dia hoje veio me visitar. Em qual mentira por aí que a gente se perdeu. Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir? De ser o que você quiser, de ser o que você quiser. A criança que eu fui um dia mora dentro desse adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde eu guardo os para de sonhar, leva a vida a sério. E ela representa tudo que eu quis ser um dia. Mas parei de sonhar e levei a vida a sério. Sim, exatamente como me disseram pra fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste. Ela insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas. Não pediu licença, simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala, ei, você não tá mais de castigo. Ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi. Você quer brincar comigo? Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir? De ser o que você quiser. Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir? De ser o que você quiser, de ser o que você quiser. Finalizaram? Conseguiram fazer? Vamos compartilhar ou no chat, vocês vão ter um tempinho. Não agora, né? A gente segura aí um pouco a emoção, que a gente vai compartilhar daqui a pouquinho, que a gente tem um segundo momento agora, que é vocês pensarem, agora que vocês já pensaram sobre vocês, é vocês refletirem e escreverem também uma carta para alguém recente, né? Nesse mês, nesses últimos 15 dias, semana, ontem, hoje, no qual vocês, de alguma forma, tiveram uma comunicação violenta com essa pessoa e colocar como é que você se sentiu, se houve tempo de tentar resolver, se vocês querem ou se não querem resolver. Escrevam também sobre isso aí nesse momento. Mais 2 minutinhos e meio. Conseguiram acompanhar esse segundo momento da atividade? Vou repetir. Alguma situação em que você percebeu que você teve uma comunicação, porque a gente pensa em comunicação violenta, como eu falei, como xingar, como brigar, mas, por exemplo, algum momento em que alguém quis conversar alguma coisa com você e você não quis, né, deu as costas para aquela pessoa, você passou em algum lugar, se esbarrou com alguém, não virou e não pediu desculpa. Então, assim, são situações, atitudes, até pensamento, em algum momento que você pensou, poxa, não suporto fulano de tal, se eu pudesse, tirava aquela pessoa da minha vida. Então, alguma coisa nesse mês, nessa semana, nesses 15 dias, ontem ou hoje, em que você percebeu que você foi, sim, de alguma forma, teve uma comunicação não compassiva, né, ou uma comunicação não empática com alguém, tá? Dai, Zupa, Perra e Menino. Pra gente, um beijo. Obrigado.
Ontem um menino que brincava me falou, hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Ontem um menino que brincava me falou, hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos agora compartilhar aqui conosco o que é que vocês pensaram a respeito dessa parte. E assim, foi interessante agora que, quando eu estava ouvindo a música e pensando aqui nas coisas, eu falei, meu Deus, eu teria que escrever carta para tanta gente. E, né, e escrever também várias cartas para mim mesma, a respeito de alguns comportamentos, pensamentos, palavras e ações que, de alguma forma, traz uma comunicação, né, alienante, uma comunicação com ruídos, uma comunicação que não conecta a gente. E aí eu queria também ouvir vocês. Eu vou ler aqui, já a Antônio já colocou, e aí eu vou lendo os próximos, vocês também podem abrir o áudio, tá? Antônio falou assim, sempre tem uma comunicação não empática comigo, um ato de violência com a minha pessoa. Esse é um ponto de cobrança o tempo todo. Situação, estudar para concurso. A exemplo, teve as festas juninas, momento de distrair e ver os amigos familiares. Ao mesmo tempo, o trabalho que estamos fazendo com excelência. No entanto, sempre fica com uma sensação de cobrança que não estou conseguindo estudar, seja falta de tempo ou cansaço do pós-trabalho. Justificativa. É porque sabemos que podemos nos organizar e dar prioridade às coisas importantes. Por isso, por não conseguir estudar como deveria, gostaria, me culpam. E é isso, compartilho com os colegas. É muito próximo e conecto muito com o Antônio nesse sentido aqui. Renan diz que esse final de semana era para eu estudar durante os festejos juninos, ler alguns textos e iniciar a dissertação de um artigo. Porém, eu não fiz nada disso, não ensinei as leituras que eu deveria. Escolhi passar o período de festa mais relaxado, e mesmo assim fiquei me agredindo com pensamentos destrutivos. Antônio falou que em relação ao segundo momento, não teve nenhuma comunicação não violenta com o terceiro, ele não se recorda. Beatriz diz, situação, receber uma grosseria e não responder a grosseria de volta.
E como a gente responde essa grosseria sem ser uma grosseria, né? Levando uma comunicação para aquela pessoa, devolvendo aquele comportamento de uma forma mais fluida, que para mim é o maior desafio. Porque a vontade é de devolver na mesma medida, né? Isso. Então, é um exercício para a gente, isso, Bia, né? Para a gente até pode responder aquela grosseria, mas tem que responder de uma forma compassiva. Esse é o desafio maior. Porque de forma natural, né, responde no mesmo nível. E é normal. E assim, a gente não pode também se colocar na situação de se sentir um monstro e sentir uma pessoa ruim, porque em algum momento a gente respondeu na mesma medida e na mesma intensidade a forma. Porque assim, a gente vai lembrar qual necessidade nossa precisava ser atendida naquele momento para que o nosso comportamento não fosse igual ao do outro. E aí a gente pensar também qual necessidade o outro não tem sido satisfeito, né, da parte do outro para que tenha sido tão grosseiro com a gente. Então, é uma reflexão muito complexa, né, que a gente precisa fazer quando está diante disso. Exatamente, a gente vai acabar gerando agressividade e a gente pode evitar, né? Ou esperar um momento mais adequado para falar, ou falar naquele momento, né? Se é alguma coisa que te machuca, que te agride, que te faz mal. Verônica diz assim, ó, eu me maltrato muito com relação à competição esportiva de vôlei da minha filha. É uma luta muito grande, porque há uma cobrança muito forte, como ocorre com as paixões esportivas. E isso me violenta. Tento lidar conversando comigo, meditando, mas ainda é um imenso desafio para mim. Bacana. Quem mais? Quem mais gostaria de trazer mais alguma reflexão de como a gente, às vezes, né, é violento com a gente e como, às vezes, nós somos violentos, não compassivos, não empáticos com o outro. Raquel, descrevi sobre uma questão familiar, sobre me pressionar e querer ir além do que eu posso fazer. Falei sobre ser mais gentil comigo, compreender a realidade específica que vivo. Bacana isso aí. A outra aqui, com a minha mãe, a gente estava tentando resolver algo e ela usou uma frase para me definir naquela situação e foi taxativa. Uma atitude que eu reprovo. Daí falei que não queria mais conversar porque eu não agia assim com ela. Tá vendo? São comportamentos nossos do dia a dia, né? Gente, como eu falo, eu estudo, eu conheço o CNV há 17 anos. Eu comecei a praticar CNV há 5 anos. E eu me sinto um bebê, sabe? Estou saindo agora para melhorar. Então, todos os dias eu me vejo praticando a comunicação mais empática, mais assertiva, seja comigo ou seja com outro, né? Então, assim, esse lugar da gente sair da culpa para a responsabilização, ela é muito assertiva, sabe? E é um convite importante para a gente fazer. E aí, quando situações, seja familiar, seja laboral, seja na faculdade, seja, né, em qualquer lugar, com o vizinho, na padaria, que vier, e que a gente se coloque numa postura, vamos dizer assim, ou uma postura, um pensamento, ou uma atitude, uma fala que seja mais agressiva, né, mais violenta, a gente precisa ver quais são as necessidades nossas, do que a gente precisa satisfazer, para que a gente não se coloque nesse lugar. Porque é também cansativo viver num processo, vamos dizer, de comunicação nas nossas relações, que a gente não vai para canto nenhum. Que a gente parece que a gente está vivendo num círculo vicioso, né, que as coisas não melhoram. E outra, tem gente que vai estar preparado para ouvir você nesse processo de melhorar enquanto ser humano. Eu estava fazendo uma oficina como essa para um grupo de 18 a 21 anos, de um projeto de empreendedorismo, com a professora Aline. Que foi até convidada por Ju. E aí, uma das meninas falou assim: Pro, me diz como é que eu faço para melhorar minha comunicação com a minha mãe? A gente só briga. E aí, eu falei para ela assim: ó, você tem duas opções, né? Uma primeira opção é sentar com ela e dizer para ela que você tem aprendido, nesse momento agora, a ter uma comunicação melhor e que você quer a companhia dela nesse momento de melhorar sua comunicação. Ou se sua mãe, né, ou qualquer outra pessoa ainda não tem esse perfil de você sentar e falar assim: ó, vamos caminhar juntas e caminhar juntos, é você tentar praticar com você e com ela em alguns momentos, de sentar e colocar, não de uma forma reativa,
Mas lembra da preparação? Eu me preparar para aquela conversa. Se eu já sei que quando eu for lá, provavelmente ela vai me dizer uma coisa que vai me machucar, eu já vou me preparar para isso. E se eu tiver a oportunidade, eu vou dizer: "Ó, eu observo, eu percebo, né, que às vezes você fala isso, eu devo ter te dado algumas razões para que você me enxergue dessa forma, mas eu não me limito a isso". Estou pegando o exemplo de Verônica, sabe, eu não me limito a isso, pode ser até que no seu modo de ver, no seu ponto de vista, eu tenha esses comportamentos e que faça que você pense, mas eu não sou, só isso, ou apenas isso. Ou eu não me enxergo dessa forma que você me enxerga. É conseguir ter essas conversas, ó, seria, assim, vamos dizer, 60% de um caminho para melhorar as relações. Que é o que eu faço, por exemplo, quando eu fazer mediação, quando eu faço círculos restaurativos, é ensinar as pessoas a falarem o que elas precisam falar para o outro, de uma forma que seja autêntica, clara, respeitosa, mas colocando os limites que forem necessários. E às vezes o outro está preparado para ouvir, às vezes não. E aí eu conversei isso com ela, falou que foi interessante, depois ela me mandou uma mensagem dizendo que sentou com a mãe dela e explicou para ela que ela tinha feito essa oficina e que ela queria tentar ter uma comunicação melhor com a mãe dela e que ela não estava mais aguentando, toda vez que ela chegava em casa, elas brigavam e se desentendia, e que ela não queria aquilo para a vida dela, e que ela entendia que a mãe dela, que ela precisava respeitar, mas que, ela também gostaria de ser respeitada. E aí foi interessante, né, essa devolutiva, dessa aluna. Então, é sobre isso, sabe, são pequenas ações, são pequenas atitudes que vão nos ajudar a melhorar e a viver, né, melhor e ter umas relações mais saudáveis, mais conectadas, certo? Mais alguém quer colocar alguma coisa? Podemos avançar? Ninguém respondeu nada ainda. Sim, não, estão reflexivos, Tem querem uma colocar mensagem no chat. No chat. tem? Vou olhar aqui agora. A última que aparece aqui é a de Verônica. Acho que mandaram de quem foi que falou aí que eu não consegui ver? Foi eu que falei que tem uma mensagem no chat de VL. Você lê para mim? Talvez tenha mandado só para você. VL falou assim: é realmente necessário ter uma conversa com uma pessoa que fala muito mal de você para outras pessoas e que acaba não te fazendo bem? Uma pergunta. Repete aí novamente que foi assim, né? Repete aí, por Uhum. favor. Ó, VL eu não sei quem é. Tá. VL eu acho que você tem como mudar aí numa setinha embaixo, botar para Renomear. Rejane, nomear para Isso. Rejane, viu? Tente aí, por favor. Ela perguntou assim, não sei se é ela ou se é ele: "É realmente necessário ter uma conversa com uma pessoa que fala muito mal de você para outras pessoas e que acaba não te fazendo bem?" Eu gostei Ou desse seja, início. É sim, realmente necessário? é realmente necessário ter uma conversa com uma pessoa, quer dizer, essa pessoa ela fala mal de mim para outras, isso não me faz bem e eu tenho que ir lá procurar para conversar com ela. É necessário isso? Eu conversar com uma pessoa que Aí sai eu vou falando mal de perguntar. mim para as outras? Eu até já sei quem foi, VL, que é Vicky. Eu vou devolver a pergunta. Faz sentido para você? Você tem possibilidade de ter essa conversa? Como você vai se sentir diante disso, ou como o outro vai devolver a conversa para você com relação a isso? E aí eu volto para isso. Será que é realmente necessário? É, 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 deveria ser, sabe, Vicky? A gente deveria ter a oportunidade de conversar, de dialogar com as pessoas, sempre que a gente tivesse algum ruído, algum problema, algum conflito. Mas será que a gente consegue fazer isso sempre? E quando a gente não consegue fazer, pensando nessa comunicação para com a gente, o que que a gente faz? E aí eu devolvo a pergunta aí para vocês, para a gente refletir. Será que é sempre necessário ir para o outro? E se eu não consigo para o outro, o que é que eu faço? Alguém tem alguma ideia, alguma coisa que gostaria de compartilhar? Dia, estão me ouvindo? Tô sim.
Então, a pergunta foi minha. Eu tenho muito interesse nesse assunto porque, por exemplo, eu faço parte de uma extensão da faculdade de mediação e a minha professora, eu já conversei com isso sobre com a minha professora e ela disse que às vezes é interessante você conversar com a pessoa que você tem um conflito, mas não com aquela conversa você querer criar de novo um vínculo com a pessoa, mas geralmente você conversa com a pessoa só para explicar o porquê você não tem aquele contato ou não quer ter de novo aquele contato com ela. E assim, no momento da minha vida, eu não me vejo tendo essa maturidade suficiente de poder é, fazer isso, propor isso para uma pessoa que me faz muito mal. Mas assim, eu faço minha terapia hoje em dia e eu, tipo, ao mesmo tempo que eu não consigo, eu pelo menos busco possibilidades para no futuro eu poder conseguir. O que é que, nessa caminhada, eu tenho aprendido e tentado colocar em prática? Quando tem pessoas que são muito mais desafiadoras, né, que têm um comportamento, assim, às vezes, muito mais agressivo e que, assim, é nítido. As pessoas que estão no entorno, inclusive, percebem, né? Eh, eu tento me colocar em um espaço de ter compaixão daquela pessoa. E aí eu falo assim, que é o que eu perguntar: "É realmente necessário eu ter uma conversa com ela? Vai mudar a forma dela me enxergar? Não vai. Então eu não vou ter essa conversa, mas isso é uma opção minha e vai depender muito da pessoa, certo? Então eu não vou ter essa conversa. Eu tenho conhecimento de algumas pessoas que falam determinadas coisas ao meu respeito. A gente convive no meio acadêmico e de trabalho juntas e, eu fico pensando o que leva, que aí é o que me ajuda a ficar bem. O que leva uma pessoa a gastar sua energia, a gastar seu tempo falando mal de outra? E é isso eu penso em todas as relações, né. É é uma pessoa que é digna de compaixão, e não é de dó, não é de pena, mas de compaixão. Deve ter questões pessoais dela que o fazem. E aí eu trago uma outra reflexão, que aí para você também que faz terapia e eu que faço também, eu levo para minha terapeuta, que é: será que eu estou sendo em algum comportamento meu, trazendo essas coisas para que ela faça isso? E aí o que é que eu posso mudar? Será que eu preciso mudar em alguma coisa? Então, eu faço esse espelhamento comigo mesma, entendeu? Então, se eu percebo: não, é da pessoa mesmo, ok, vida que segue. Mas então, realmente, Regiane, você faz alguma coisa assim que às vezes você não se percebe que você está chateando, que você está irritando, que você está sendo inconveniente, e às vezes você não faz nem por maldade, mas você está fazendo. E aí eu faço esse trabalho, vamos dizer assim, né, de pensar nisso e pronto, eu vou mudar essa atitude. Se eu mudei essa atitude e reverberou na vida daquela pessoa, ok, mas se for principalmente positivo para mim, tá? Então eu gosto muito, Vitória, quando você fala assim: "Eu não estou preparada", tá? E já tiveram várias pessoas que a gente teve algumas questões, não de falar mal, mas de, rusga, vamos dizer assim, até com Ana, ela já trouxe vários exemplos de situações nos quais ou eu ou ela não tivemos, né, uma conexão boa com relação a um objetivo, e eu fui para ela e falei, porque é uma pessoa que para mim é importante. Assim como ela vem para mim e fala, porque eu sei que eu sou uma pessoa importante nas nossas relações. Então a gente não quer que comportamento, ações, atitude, falas, elas fiquem ali na nossa cabeça aumentando o conflito, né. Então, isso vai depender muito do Professora, vínculo. Fale, Bia. só para fazer, complementar só a sua fala, eu acho que essa pergunta da colega é muito importante, mas só faltou uma observação. Eu acho que tudo vai depender do que aquela pessoa é na sua vida. Por exemplo, se a pessoa não muda em nada na sua vida, sei lá, eu sou estudante, aí eu sei que um colega da faculdade fala mal de mim. Sabe, a pessoa não muda em nada na minha vida, é um colega da faculdade que não me prejudica, não me beneficia, é uma pessoa que, assim, eu vou tratar com educação, e a pessoa obviamente me tratando com educação, não tem por que eu ir lá, procurar, investigar, sentar para conversar. É uma pessoa que não é de meu interesse, vamos colocar assim, que não é do meu crescimento profissional e assim vai. Mas aí a gente vai para um ambiente de trabalho, ou até para um ambiente de dentro da faculdade, um ambiente de pesquisa, aí entra uma pessoa que está no mesmo nível que você ali em um projeto de pesquisa, ou até uma pessoa que está
até o seu supervisor, aí ou saindo do ambiente de trabalho e de faculdade, indo para o ambiente dentro de casa, é sua mãe, é seu pai, ou é seu irmão, é uma pessoa que você precisa conviver, uma pessoa que você tá ali no seu dia a dia, todos os dias. Então eu acho que vale a pena para o seu dia a dia, para sua vida ficar mais fácil, você ter uma convivência melhor com aquela pessoa, então você vai procurar entender por que aquela pessoa tá tendo tal atitude, ou como a senhora falou, se você tá fazendo algo que aquela pessoa não está gostando, mas a pessoa não chegou em você para conversar, tá falando com os outros. Aí eu acho que tudo depende do que aquela pessoa é na sua vida, sabe? Porque a gente também tem que ir para aquele lado de é tudo que a gente vai permitir que nos afete? Quem é aquela pessoa para estar falando algo da gente e a gente tá nos afetando, sabe? É muito diferente quando uma pessoa, como a senhora deu exemplo agora, uma pessoa que você gosta, um amigo, um colega seu, você se desentende, você chega a ficar chateado com você, você chega a ficar triste quando tem um desentendimento com alguém que é importante para você. Mas e quando você sabe de alguma coisa, de uma pessoa que você nem conversa, que você, se duvidar, não sabe nem o sobrenome, você se deixa abalar? Sabe, eu tô falando, tô puxando mais para esse lado, porque eu tenho uma amiga mesmo, que ela é extremamente, assim, ela se importa demais com o que as pessoas pensam dela, com o que as pessoas falam dela. Pessoas, assim, que é a vizinha do vizinho, prima do primo, sabe? E aí ela se consome, ela tenta agradar todo mundo, ela deixa de fazer algo por ela, porque, tipo assim, se a tia dela, a filha da tia emprestada de segundo grau, pedir pra ela uma carona, sei lá, sabe? E ela, enfim, ela é uma pessoa que se consome muito, muito, e ela inclusive faz terapia por isso, porque ela tem uma necessidade dela de agradar todo mundo. Se ela souber Deve que ser alguém muito cansativo. se ela souber que alguém, tá insatisfeito com ela por alguma coisa, ela quer ir atrás, ela quer tentar consertar, sabe? E assim, é Uhum. exaustivo para ela fazer isso. Então, É. é o que eu digo para ela e é o que eu digo aqui pra colega Vitória. Tente, eh nivelar as pessoas, assim, tipo assim, quem é aquela pessoa para sua vida, para você estar se importando, sabe, como a senhora deu aí da sua colega. Obrigada, Bia, obrigada. E aí eu me lembrei de uma situação, é tudo também maturidade da gente, sabe? Eh, eu estava em um evento, e aí já era a terceira vez que essa pessoa falava a mesma coisa a meu respeito. Eu não tenho nenhuma intimidade com ela, a gente só se vê assim pontualmente. Mas eu passei, ela fez um comentário, depois uma outra pessoa chegou para mim e falou que ela tinha comentado sobre isso a respeito, né, de mim. E aí, numa terceiro momento, aconteceu, e aí eu senti, aí tudo é como a Bia falou, o que é que você vai ganhar com isso? E aí eu fui até essa pessoa e falei: olha, em tal evento, você falou isso a meu respeito. Em tal evento, você falou isso a meu respeito. E hoje você repetiu novamente sobre isso, tá? Eu não estou me sentindo muito confortável com esse seu comportamento. E eu queria te pedir certo, que tá ficando mais agradável esse tipo de coisa. E uma coisa que para mim é muito importante é o meu nome. Então, se eu te fiz algo ou em algum momento, é importante que você chegue para mim se falando, porque as pessoas estão chegando para mim comentando. A primeira vez eu ouvi, a segunda e a terceira vez agora eu ouvi você para pontuar a respeito disso, em outros momentos, e ela não tem falado mais a respeito. Pode falar outras coisas, mas sobre isso não está falando mais. Mas isso é questão de Professora, maturidade, é questão de você, quando né, saber você se vale a pena ou não você gastar dia com aquilo. Então, como o Bia falou, vai depender do vínculo, do que você quer deixar enquanto legado, se é uma fofoca e você quer acabar com aquela fofoca. Mas lembre de não generalizar nada, sabe? Você sempre fala mal de mim, você sempre tira a cara, não gosto de fazer isso. Você dizer quando, como e por quê, especificar se você realmente quer finalizar alguns ciclos de violência ali também que está ocorrendo, tá? E aí eu me lembrei dessa situação, né, que vai que assim, que é um outro lado do que Bia apresenta pra gente. Se for necessário, você também por fim em alguma coisa, o faça. Mas se aquilo também não for necessário, cuide de você.
cuide de você. E aí uma coisa que Bia trouxe na fala dela que eu gosto muito de repetir é: a gente não pode impedir o que as pessoas falam, fazem, dizem, pensam sobre a gente. Mas a gente pode sim impedir, colocar um ponto final de como nós vamos reagir àquilo, de como nós vamos aceitar aquilo. Se a gente vai permitir, né, que o pássaro faça um ninho na nossa cabeça, ou se a gente só vai enxotar ele depois que ele chegar. Então, isso sim é uma escolha pessoal, tá? E se isso afeta muito a gente precisa procurar quais são as necessidades nossas que precisam ser atendidas. Buscar apoio psicológico, se for o caso, buscar apoio no aconselhamento de um amigo, de uma amiga, é não deixar fazer ninho na nossa cabeça, e ficar ali, ó, nascendo os ovinhos e outro filhote, quando você vê, você tá, né, com um aviário ali na sua cabeça. E quando exatamente, a pessoa fica sem graça, e a pessoa não esperava que eu fosse fazer isso, ela não, né, foi uma reação assim, eu chamei ela no canto, não falei na frente dos outros, eu falei: "Eu queria falar uma coisa com você, que para mim tem me incomodado, que é muito importante". E depois que eu terminei, eu perguntei: "Você quer falar alguma coisa? Você quer colaborar com algo?". Não saí, larguei não, ainda fiquei como escuta. Ela falou: "Me desculpe, não foi minha intenção". Não sei se é verdade, se é, né, se é autêntico, se não é. Não me percebi fazendo isso e não vou repetir. E efetivamente, esse comportamento com relação ao que ela estava falando a meu respeito, não estava. E era tipo assim, era uma brincadeira que estava me incomodando, tipo assim: "Ah, vem a menina da mediação, só ela faz mediação na Bahia, as pessoas só querem saber dela". Então isso estava me incomodando. Você vê que é uma coisa aparentemente simples, mas que estava se repetindo em todos os encontros que a gente fala e ficava, né. E como se ser menina da mediação fosse algo ruim, e para mim não era, é a minha escolha de vida, é minha atividade, é trabalhar a cultura de paz, não é uma brincadeira, não é uma coisa assim para fazer chacota. Então aquilo tá me incomodando, vocês verem que não foi uma coisa assim: "Ai meu Deus, falou algo", não, mas para mim. E aí depois daquilo a gente já teve vários outros encontros, e ela não tem falado mais, pelo menos não que eu ouça, porque ela fazia questão de que eu soubesse o que ela estava falando, então agora ela não faz mais. Então se ela continuar falando, é uma escolha dela, não minha, tá. Então a gente tem que pensar todas essas variáveis. É realmente necessário? Eu gostei dessa primeira parte que Verônica ou que, Vanessa falou, é realmente necessário? Você tem que responder antes de você tomar uma atitude, tá. Vamos para o nosso segundo momento aqui da nossa atividade, né, do nosso encontro de hoje, que é trocar a lente. A gente vai fazer essa segunda atividade aqui, que é trocar a lente, que é a gente observar o erro. Será que a gente é sempre errado, o outro é sempre errado? Esse binômio errado e certo, ele é saudável para as nossas relações, quando a gente fala de comunicação? E aí o convite é para que a gente deixa eu voltar aqui, desculpa. A gente imagine a seguinte situação, tá? Imagine só, Marcos e João marcam uma reunião às 8h, porque Marcos precisa de apoio para solucionar um problema em um projeto. Mas Marcos não chega às 8h. João tenta ligar e é só caixa postal. João fica irritado. Marcos chega às 8h45 e conta que a filha ficou adoentada na madrugada e que ele foi para o hospital com ela. João responde: "Não importa, você tem que avisar se vai atrasar". Aí a pergunta que eu quero fazer para vocês agora no chat é: quem está certo, João ou Marcos? Respondam aí para mim no chat. Quem está certo nessa situação aí, João ou Marcos? Justifique sua resposta. Por que ambos? Por que os dois estão errados? Justifique. Diga aí, Roger. Diga aí, Antônio. Ambos estão o quê? Certos ou errados? E se estão certos, por que estão errados? Por quê? E Antônio, estão certos ou estão errados? E por quê? Renan, certo? Eu não sei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir. Certo, eu não sei, mas os dois estão errados. Primeiro, que Marcos não justificou o atraso com antecedência e o João por ser agressivo sem ser empático. Um certo em razão e prioridade, logo acredito que ambos sejam certos em argumentos motivadores. Marques, né? Certo, eu não sei. Aí Roger falou certo em razão e prioridade. Logo acredito que ambos estão certos em seus argumentos e motivações. Lígia, Marcos está errado, pois não avisou do imprevisto, porém João está errado na atitude que tomou com Marcos por conta do atraso.
Beatriz, acho que ambos estão errados. Acho que precisa sim ser avisado, porque é um compromisso, uma responsabilidade. E o outro, eu acho que errou na forma de falar. Leandro, Marcos errou em não comunicar e João na forma de se expressar. Antônio, João tem razão em ficar chateado, pois Marcos não avisou. Compromisso é importante. Mas João, após saber da justificativa, ele deveria reconsiderar. Marcos estava errado na comunicação. Interessante aqui a forma de analisar as coisas. Algumas coisas para a gente refletir, que eu vou botar vocês em grupos, 2 grupos, para vocês pensarem em uma outra etapa. Discutir sobre quem está certo ou errado tem pouca ou nenhuma chance de resolver uma situação desafiadora. Então, se eu for para uma conversa, numa postura de estar certo ou de estar errada, ou outro, numa postura de estar certo ou estar errado, não vai ter conexão. Então, isso é um primeiro elemento que provavelmente não vai ajudar a tentar resolver a situação. Então, quando a conversa é sobre certo, errado, certo, a tendência é que as pessoas se defendam ou se encolham, tá? Porque a gente está numa situação de poder. Normalmente, quem está certo é quem está numa situação, inclusive, né, de poder com relação ao outro. Ponto 2, para a gente pensar. Quando o pensamento está ancorado no certo e errado, o chamado pensamento binário, né, certo e errado, não é possível que as duas pessoas envolvidas em um conflito sejam certas. Uma coisa interessante, tá? E uma outra coisa para a gente pensar. Cria-se uma lógica do ou. Neste embate, ou você está certo, ou eu estou. Nunca os dois. Ou eu estou certo, né? Ou você está certo, ou eu estou certo. Nunca os dois estão certos. Porque a gente fica ali naquela polarização. Se você é o errado, eu estou certa, você... Não é só porque falhou a comunicação, né? Que a Antônia até já deu aí um caminho para a gente conversar. Mas é porque eu sou certo e você é errado. Então, eu estou mentindo. A gente fala logo assim, né? Ah, tá bom, então. Você que está certo, eu estou mentindo. Eu sou a mentirosa, eu sou mentiroso. Então, a gente se arma nesse discurso, porque a gente impede até do outro. E aí começa efetivamente discussões, brigas, porque a gente, né? Ou o encolhimento. Não vou me defender, vou deixar a pessoa achar o que ela quiser lá. Então, ou você ganha ou perde a discussão. Então, a tendência é que os dois busquem desqualificar o outro durante uma conversa e torná-lo errado ou errada, como forma de legitimar a própria verdade, a própria experiência. E aí, qual é o convite para vocês agora, né? Qual postura que a gente pode adotar para construir diálogos baseados no ganha-ganha em situações como essa que foi apresentada? Vocês podem pegar, inclusive, essa situação aqui que a gente colocou. Vou voltar para vocês, de Marcos e João. Pensem aí, como é que vocês construiriam um diálogo que fosse mais assertivo com relação a essa situação? E aí pontuem, né? Poderia começar dessa forma, deveria ser desse jeito, né? Para a gente conversar. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Vou colocar vocês em 2 grupos. E aí, quando retornar do grupo, vão ser 5 minutinhos também para vocês pensarem nas possibilidades. Quando vocês voltarem, vai ter um relator do grupo. Professor, eu vou Oi? pedir licença. Eu vou ter que sair, que eu vou agora no médico e eu vou Certo. dirigir. E aí eu não vou ter como estar na videochamada e dirigindo, tá? Sim. Mas Atenção obrigada ao trânsito é importante. Viu? Muito obrigada. Eu adoro vir nas sextas-feiras. A senhora tá de parabéns. Viu? Obrigada. Obrigada. Ai, Até a próxima sexta. até. Tchau. Tchau. Vou criar aqui as salas, tá? E vocês vão conversar lá a respeito disso. Como eu iniciar uma conversa desafiadora? Uma conversa que o conflito já está um pouco mais acentuado, certo? E possibilitar que eu inicie essa conversa de uma forma em que eu tenha um acolhimento, que eu tenha conexão e a gente consiga chegar a um denominador comum, certo? Daqui a 5 minutinhos a gente volta. E aí, conseguiram pensar em formas de iniciar uma conversa desafiadora, sem que traga, né? São 2 caminhos que normalmente acontecem quando a gente está isso. Ou a gente engole o sapo, né? É interessante isso.
A gente se coloca, não, eu vou ficar para mim, não vou dizer nada, vou deixar para lá, senão vai piorar as coisas. Eu fico em silêncio, eu fico com raiva, mas fico tudo, né, de forma interna. Ou outra postura que a gente tem, que é cuspir fogo. Ou a gente engole o sapo, ou a gente cospe fogo. Ah, agora ela vai ver, ou ele vai ver quem é o dono da razão, quem é o dono da razão. Então, a gente coloca todos os nossos impulsos para fora, os nossos pensamentos, o que vier primeiro a gente falar para o outro. Vamos soltar nossas críticas, vamos avaliar e vamos julgar. E aí, como é que a gente sai desses dois lugares, né? De cuspir fogo ou de ficar nessa posição de engolir sapo? Como é que a gente inicia uma conversa? Quem vão ser os relatores? Ó, já tem um aqui do grupo de Antônio. Compartilho um pouco da minha experiência em busca de responder a pergunta proposta, sendo o terceiro que não faço parte do conflito. Busco ser imparcial, partindo do princípio que não existe certo e errado, mas que na solução do conflito é necessário buscar meio termo. Sendo facilitador, podendo deixar que ambos conversem, apenas organizando a fala e a ordem, respeitando o objeto da palavra. Conciliador, buscando participar de forma mais ativa, explicando a situação e consequência. Mediador, podendo propor soluções de problemas, sendo que em todas, conciliação e mediação, o mais importante é que as partes envolvidas consigam compreender e resolver os seus próprios problemas. Então, para iniciar, é necessário passar para os envolvidos que você estará participando em busca de intermediar e será imparcial, buscando auxiliar na orientação e dúvidas que porventura possa ter, explicando como vai organizar e pedindo colaboração aos envolvidos para manter o respeito no ato da conciliação. Em resumo, é isso. Bacana. Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? Isso, quando a gente está numa postura de mediador e facilitador, é mais confortável para a gente, no sentido de auxiliar as pessoas, tá? O desafio maior é quando nós fazemos parte do problema, quando nós somos as pessoas que estamos no conflito, diante do conflito, né? E aí, como nós iniciaríamos uma conversa para a gente não precisar cuspir fogo ou a gente engolir o sapo, né? Como a gente se colocar diante dessa situação? E aí eu gosto quando o Antônio traz, né, dessa questão de devolver para o outro a responsabilidade de lidar com as suas questões. Isso é um ponto muito importante. Lembrando que naquele momento ali a gente não está buscando quem está certo ou quem está errado, mas esclarecer os fatos, né? O que aconteceu, de que forma aconteceu, por que aconteceu, o que afetou as pessoas que estão ali envolvidas. Acho que é importante a gente pensar nisso, né? Abrir essas questões tanto para a gente, quando estivermos dentro do conflito, quando estivermos numa postura de colaborador, de mediador, facilitador. Fale, Verônica. Eu não sei se a pessoa que colocou no nosso grupo vai querer falar. Seria interessante que falasse para, no caso, utilizar os 4 passos do CNV. Aqui, botou aqui, ó, junto com o Antônio, nosso grupo, também deliberamos a respeito da importância da aplicação dos 4 passos da CNV neste momento, na hora de mediar a situação. Observação. Analisar o que realmente está acontecendo em determinada situação ou diálogo, questionando a si mesmo sem julgamentos. Sentimento. Validar qual sentimento a ocasião desperta depois da análise concebida na observação. Nomear o que se sente, diferenciando o pensamento do sentimento. Necessidades. A partir do despertar dos sentimentos, reconhecer quais as suas necessidades próprias estão ligadas a eles. E pedido. Realizar um pedido específico, claro, afirmativo, de modo a evitar frases abstratas, vagas ou ambíguas. Arrasaram, viu? Maravilha. Quem mais? Vou dar um tempinho que eu imagino que vocês estejam escrevendo. Podem abrir os áudios também, viu? Se quiserem. Eu gosto dessa parte, mas aí eu gosto também de lembrar que, às vezes, quando vocês forem, principalmente para os facilitadores, quando vocês forem aplicar essa oficina, algumas pessoas não tenham ainda um conhecimento dos 4 passos, né? Porque talvez não dê tempo, mas vocês podem introduzir de alguma maneira na fala de vocês, nas narrativas de vocês, quando forem aplicar a oficina, porque vocês, enquanto facilitadores, conhecem. Então, vocês podem, existem outras maneiras, outros mecanismos que o próprio Marshall apresenta para a gente, né? Como os 4 passos. Existe também outros elementos que ele coloca, que vai além dos 4 passos, é você criar conexão com o outro, ser honesto, né? Ser autêntico na sua fala, demonstrar humildade, e aí
o cuidado que eu peço é que às vezes as pessoas acham que a humildade é a pessoa deixar para lá. Tudo, deixa para lá. Que aí vai para aquele lugar de engolir sapo. Não é deixar para lá. É você entender, poxa, que você errou e que aí uma necessidade do outro não foi atendida, né? Como no caso deles dois. Na medida em que um estava aguardando o outro para a realização do trabalho e o outro teve uma situação emergencial de saúde na família. E aí, como lidar com essas duas necessidades que precisavam ser atendidas? E até fazer um combinado, de repente, né, que a gente fala do pedido, um combinado para que situações como essa, quando aconteçam, ver se consegue ou não notificar, ou não havendo possibilidade, de, quando chegar no outro dia, que se abra um espaço para diálogo, né? Para que os compromissos não sejam deixados de ser cumpridos, né? Sônia falou assim: o que eu tenho aprendido como facilitador é que as respostas e propostas de resolução dos conflitos prioritariamente devem partir dos envolvidos na demanda, pois cada um tem o seu ponto de vista e buscar quem está com razão não ajudaria no possível sua resolução. O esclarecimento dos fatos e das necessidades, a partir do ponto de vista de cada envolvido, pode sim vir a desenhar um possível acordo. Bacana. Tá vendo aquela primeira pergunta que a gente fez lá no início do nosso encontro? Ó? A gente quer ter paz ou quer ter razão? É isso, a gente quer estar certo ou quer estar errado, entendeu? Não é nenhum nem outro. A gente não precisa estar sempre nessa postura de estar sempre certo. E também a gente não precisa estar sempre numa situação de estar sempre errado. A gente pode tentar compreender os fatos que levaram a gente a tomar aquela decisão e conversar. Então, como é que a gente poderia fazer com que Marcos e João tentassem resolver a sua situação de uma forma que atendesse a necessidade? E outra que o Antônio trouxe na fala dele, que eu achei interessante, acolhendo. O outro tem, sim, o direito de se sentir chateado, de ficar triste, de ficar irritado, porque a outra pessoa que tinha se comprometido com ela não apareceu. De outro lado, a gente tem outros sentimentos aí, que é de preocupação, de tristeza, de angústia, em razão de sua filha ter ficado doente e você ter passado a madrugada toda no hospital com ela, né? Então, percebam, esses sentimentos são importantes também. De um lado, havia uma necessidade de realização de um projeto de trabalho, e do outro tinha necessidade de saúde da filha, mas são necessidades, a gente não pode ponderar aí o que é maior, o que é menor, que é um desafio para a gente quando está no terceiro lugar, né? Ou quando a gente faz, quando a gente está dentro do conflito, eu já vou colocar lá, claro que saúde vem em primeiro lugar, que grosseria desse chefe, ou o contrário, se eu estou numa postura de chefe, muita irresponsabilidade desse rapaz, todo mundo fica doente. Eu já passei, inclusive, eu já passei por isso, em um lugar onde eu estava dando aula, do coordenador chegar para mim e falou: não tem nenhuma outra pessoa que possa ir acudir seu filho a não ser você, não? Imagine, eu trabalhava no comércio, meu filho estudava no comércio, meu marido trabalhava na paralela. Quem estava mais próximo para resolver? E olhe, outra coisa, que é uma coisa assim muito do maternar. Eu podia estar em Santo Antônio, podia estar onde fosse. Eu fiz uma viagem, minha filha adoeceu e eu só não voltei porque o valor da passagem estava caríssima de avião. Mas eu fui lá 5 vezes olhar a possibilidade de eu voltar, porque é da gente, né? E é isso, vamos dizer assim, dar o direito ao outro de, em uma reunião, colocar dessa forma, mas foi o que fez. E eu consegui, depois terminou a reunião, eu estive na sala dele e eu me posicionei, não gostando de ele me usar de exemplo e me colocando numa situação vexatória na frente dos colegas. Eu podia ter tido embate com ele, mas eu preferi esperar terminar a reunião e eu fui até a sala dele e conversei. E daquele momento, daquela situação, eu percebi que o senhor, em alguns momentos, trouxe a fala com relação a mim, né, em dar assistência ao meu filho, em ter deixado a sala de aula em algumas circunstâncias, inclusive isso é um combinado que eu faço com os meus alunos, se houver uma emergência familiar e meu celular tocar, eu vou atender e se precisar eu suspendo a aula. Então no primeiro dia de aula já é um combinado que eu faço com meus alunos. E eu remarco uma outra aula, estendo um pouquinho mais, eles não vão ficar sem aquela aula. Inclusive, legalmente falando, a gente pode fazer reposição de aula. Então, não havia, né? E aí eu coloquei para ele que alguns pontos com relação a isso. Disse que eu estava muito chateada e em alguns momentos me senti envergonhada, porque eu era a única mãe que estava presente ali no momento.
O quadro não estava favorável para mim, na posição em que ele me colocou, que eu estava muito chateada e que a minha necessidade, obviamente, eu falei, eu preciso ser respeitada, eu preciso que você perceba o quanto eu tenho um comprometimento com os meus alunos, com o meu trabalho, tá? E quando se eu tiver alguma coisa que realmente esteja afetando o meu trabalho, que o senhor me chame aqui, assim como eu vim aqui conversar com o senhor. Mas que situações como essa, elas não ocorram mais. E aí perguntei, se eu quer colocar alguma coisa que aproveitando esse momento que eu estou aqui, que o senhor quer falar sobre o meu trabalho, ou sobre a minha pessoa que envolva as questões de trabalho. Ele falou, não, professora. E nunca, não me pediu desculpa, mas também nunca mais, em nenhuma reunião, houve outras situações em que meu filho adoeceu, que eu precisei me ausentar da sala de aula, e ele também não disse mais nada. Então, assim, né, é a gente também saber colocar os limites, tá? E ele tinha o direito de. E eu falei, o senhor tem o direito de ficar chateado, né? O senhor tem o direito de imaginar que eu não estou cumprindo com o meu dever, mas eu quero deixar claro para o senhor que eu estou cumprindo com minhas obrigações. Inclusive, já marquei a reposição, vai vir a turma inteira, porque os meus alunos sabem também do meu compromisso. E eu não é meu interesse trazer nenhum transtorno para o senhor e nem para a faculdade. Isso também dá uma calma para ele, para aquela outra pessoa que está ali escutando. De que, olha, aconteceu, infelizmente. Mas, né, essa reprodução de comportamento precisa ser polida, vamos dizer assim, tá? Então, como Sônia falou, é desafiador mesmo a gente estar aqui, né, nessa questão de mediador e facilitador. E entregar o protagonismo para as pessoas resolverem suas questões e criar soluções criativas de ganho mútuo é um exercício para a gente muito grande, porque às vezes a gente não faz isso. Então, como é que eu vou falar para as pessoas, estimular elas a serem criativas, a procurarem soluções de ganho mútuo? Se 99% das minhas relações, elas são movidas por briga, desentendimentos, chateação, minha postura é só beligerante, tá? E tudo essa é prática, como eu falei para vocês, né? Há muito tempo que eu conheço a prática da comunicação compassiva e da comunicação, né, como um todo. Há 5 anos eu venho tentado praticar isso e nossos encontros me ajudam a fortalecer e a repensar os meus processos, e o convite é sempre esse. E aí, para a gente finalizar o nosso encontro, né, da manhã, porque, como eu falei, essa oficina, ela precisa ter esse tempo de 1h30. Eu quero saber o que é que vocês levam de novo desse encontro que nós tivemos agora. Coloquem aí, eu abro os microfones. O que é que vocês levam de novo? Bom dia, Rejane. Bom dia, gente. Tia Vicky. Eu gostei muito do encontro, e eu tô levando uma nova perspectiva em situações de conflito. Assim, eu já conheço a mediação, já faço parte, né, por ser da extensão da professora Ana Paula, mas assim, é como eu sempre falo pro pessoal da extensão, todo encontro é uma coisa nova que você vai aprendendo, né? Mas é como eu te falei, assim, é um processo, porque a gente vê no papel, né, o que a gente deve fazer em situações assim, mas ninguém é perfeito, né? A gente erra o tempo todo, mas a gente, nesse processo, vai aprendendo a como lidar de certas formas em situações de conflito. E assim, eu gostei bastante, e sexta que vem, se tiver de novo, eu vou estar junto também. Gostei muito, Maravilha. gostei muito do seu modo de expressar, né? De uma forma assim tranquila, direta. Gostei bastante. Obrigada, Vicky. Será um prazer sempre ter vocês aqui com a gente. Antônio trouxe para a gente aqui uma nova experiência e mais conhecimentos para aprimorar na prática. Leandro leva uma nova experiência para lidar com conflitos do dia a dia. O que mais, né? O que a gente pensa de novo? O que a gente está construindo, assim, que a gente pode aplicar no nosso dia a dia? Professora Rejane, eu estou aqui pensando como que eu vou aplicar isso em um conflito que eu estou vivendo hoje. Hum, Minha filha foi pro vôlei, quando chegou lá, uma coleguinha levou uma bola de vôlei dela e deixou na mão da gente, sei lá, mas não para usar, né? Ela foi ao banheiro trocar de roupa e deixou lá no canto para a gente segurar. E depois minha filha e uma colega foram pedir ela para brincar com a bola. Passou o tempo,
houve o evento, tudo. Quando chegou na semana seguinte, ela virou para minha filha e disse que a bola estava ruim, que tinha sido furada e que tinha que consertar. Depois ela disse que não adiantava consertar, que tinha que comprar outra bola. E a partir daí ela começou a fazer várias comunicações, incisivas, fazendo cobranças, dizendo o valor da bola e forçando mesmo, assim, para ela pagar. Aí minha filha disse que, não estava em Salvador, calma, que ia se resolver, mas que ia falar com minha mãe, ia falar com outra colega também. E aí tá nisso, eu até agora não me meti, ontem tive um encontro, ela esteve lá com a gente, ela não falou com a minha filha, falou com as mães que estavam perto de mim, mas não me cumprimentou, não foi grossa nem nada, mas não me cumprimentou. E a mãe dela também é uma pessoa muito bacana, que sempre apoiou a gente no vôlei e tudo mais, abriu várias portas. E assim, eu resolvi ignorar, assim, ficar na minha, porque eu não eu assim, porque eu acho que a gente julga muito pelo que a gente é capaz de fazer. Porque eu Sim. eu acho que eu não cobraria a bola, assim, tipo, eu consideraria que, tipo, ninguém tinha que pagar uma coisa que mesmo tendo pegar pra brincar, mas que não foi lá e furou, pegou um prego e furou, foi algo acidental, não foi provocativo, então eu não me sentiria na obrigação de fazer com que, se fosse o contrário, ela pagasse a bola. Então eu tô muito assim, sabe, nessa situação. Enfim, é isso. Verônica, eu vou deixar esse desafio para você resolver. E eu queria que você pensasse sobre tudo isso que você falou. Se você puder, escreva, inclusive, e leia o que você trouxe para a gente. E depois que você fizer essa leitura, escreva assim quais são as possibilidades, tanto se colocando no seu lugar e da sua filha, quanto se colocando no lugar da outra e da mãe dela. E aí, no nosso próximo encontro, antes da gente iniciar a atividade, eu queria que você trouxesse essa experiência para a gente pensar juntos em que decisão você tomou, né? E como você conseguiu trabalhar essa comunicação aí com você, sua filha, e a colega dela e a mãe dela, e como a gente poderia fazer mais. Então, vou pegar o seu case para o início do próximo encontro. Mas eu queria testar, que você praticasse, né? Veio várias coisas na minha cabeça quando você foi falando. Mas eu queria que você fizesse esse exercício. Escreva tudo isso que você falou aqui, escreva e leia. E aí depois você vai colocar você e sua filha de um lado, a outra pessoa, né, a amiga dela e a mãe dela do outro lado. E você vai colocar assim, ó, o que eu faria? O que a outra pessoa espera? E aí depois você faz esse comparativo. Aí você vai nos contar no nosso próximo encontro como foi que você lidou com a situação. Pode ser? Ok, Tá, obrigada. maravilha. Eh, Leandro traz, não, Renan fala, leva a vontade enorme de conseguir aplicar essas ferramentas em situações muito difíceis para mim. E Sônia, mais aprendizado, feliz com o curso. Gente, assim, eu vou encerrar o momento da oficina, a gente ainda tem um tempinho para os facilitadores que desejam tirar alguma dúvida, porque vocês vão replicar essa atividade de hoje a 15. Então, assim, Antônio, Sônia e Roger, que estão aqui presentes, é que vão fazer essa, né, vão replicar de hoje a 15 essa mesma oficina, essa mesma atividade, tá? Vou disponibilizar para vocês o material, e aí vocês vão replicar essa oficina em 1 hora e meia. E aí eu quero saber, né, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem esclarecer algum ponto, se está tranquilo para vocês. Essa é a oportunidade. Na próxima semana, Sônia e Roger vão aplicar o círculo. Então, vocês podem, se quiser, já convencionarem previamente, ou vocês podem pedir também os primeiros 30 a 40 minutos antes do início da aula, porque a gente coloca, né? Porque o círculo é 1 hora e meia, 2 horas. Então, a gente tem 1 hora, como a gente fez aqui, que está fazendo aqui agora, para vocês criarem junto comigo ou com a Ana, né? Com quem estiver aqui presente. Ou vocês podem fazer o roteiro, já se organizarem aí durante a semana, fazerem o roteiro e mandarem também para mim. Isso, Antônio. Eu vou mandar um áudio lá no grupo essa semana, falando com os demais colegas, para que eles possam vir participar também, né? E aí, Roger e Sônia, acho que eles não fizeram. Roger já facilitou um círculo, que eu me lembro, acho que foi o primeiro. Mas o último, quem facilitou foi você e Marisa. Então, eu vou dar oportunidade para eles que estão vindo, né? Para eles
fazerem a facilitação na próxima semana, mas essa semana eu já vou convidar, eu vou conversar, é porque foi recesso, essas coisas, eu vou conversar individualmente. Já comecei, inclusive, a falar com alguns, e vou conversar com outros individualmente para trazê-los novamente para a gente, né, para estarem aqui conosco, tá? Isso, aí Sônia e Roger vão aplicar o círculo, e eu vou convidar vocês três para replicarem essa oficina na semana seguinte. E aí, na outra, eu já gostaria de que os outros colegas estivessem fazendo, tá? Vamos ver como é que a gente cria estratégias para que eles possam retornar aí a participação mais ativa aqui. Porque eu vi lá que alguns conseguem vir, marcam presença, mas não conseguem participar de forma completa, seja por alguma atividade, seja por questão, né, cumprindo com alguma agenda, e aí eu preciso ver, vamos dizer assim, a peculiaridade de cada uma das pessoas, porque eu vejo que vocês ficam aqui, mas tem outras pessoas que entram, assinam e saem, e aí às vezes me dizem o motivo, às vezes não, tá? Mas a gente vai trabalhar essas questões. Mais alguma dúvida? Vou tentar realizar em casa, por defensor de computadores não dão acesso a áudio e vídeo. Dia 5 estarei apenas como ouvinte, certo, Antônio? Você me falou. Tem um modelo de roteiro que está lá no nosso Drive. Eu vou até colocar o link do Drive na descrição do nosso grupo, porque eu já vou alimentar várias coisas lá. E tem um roteiro também que já está lá. Aí, assim, vocês podem fazer. Eu só preciso fazer o seguinte: na segunda ou terça-feira, não, porque segunda e terça é feriado, né? Quarta-feira, a gente vai definir se vai ser conflitivo ou não conflitivo, porque vai depender do público que vai vir. Tem um grupo de pessoas que estão passando por alguns conflitos, e aí eu queria trazê-los para cá para a gente fazer um plano de ação, combinados ou acordos, né? Provisórios ou efetivos. E aí, lá no grupo, tem esse modelo de círculo conflitivo de menor complexidade. Ou a gente vai chamar grupos, né, de pessoas aleatórias, vamos dizer assim, que não tem um conflito efetivamente, e vocês podem aplicar um círculo não conflitivo. Vocês já querem definir isso agora? Se vocês querem fazer um círculo conflitivo ou um círculo não conflitivo? Porque se for conflitivo, já é real. Sim, sim, Antônio. Os roteiros que eu escrevi, eles vão para lá. Mas tiveram roteiros que a gente fez, vocês fizeram. E aí vocês precisam me mandar para eu inserir. De igual forma, eu falei com o pessoal da quarta-feira, para que eles digitassem os roteiros, que normalmente eles fazem manuscrito, para que eles digitem os roteiros para a gente poder alimentar lá o nosso Drive, e aí quando vocês forem replicar, vocês já terem alguns modelinhos lá. Pronto, a gente pode definir isso. Agora, assim, o roteiro, a gente vamos combinar dos roteiros, a gente só de compartilhar inicialmente com quem vai fazer a facilitação com a gente, depois a gente coloca para todo mundo, certo? E quem vai fazer com quem é bacana, seria bom se tivesse todo mundo aqui que a gente já definia. Como a gente não está tendo essa possibilidade, eu vou tentar definir pelo grupo. Oi, Verônica, esse grupo, ele é específico para o pessoal da defensoria. Aí eu fico realmente assim sentido. A gente não pode estar incluindo, porque são para os facilitadores que estão em formação. Vou ficar devendo essa para você. Para eles se comunicarem, para a gente se comunicar no sentido, né, de estruturar as etapas, né, da formação deles, que a formação deles são 110 horas o total, né? Foram uma parte, 80 horas agora, que está sendo a prática, e as outras horas, né, 30 horas foi teórica que eles fizeram. Aí eu não consigo colocar vocês como público externo. Até me perguntaram no grupo, Renata me perguntou se o material, algumas coisas a gente pode compartilhar com vocês, mas outras é só da turma, né, dos alunos da defensoria, viu? Vou ficar devendo isso para vocês, mas qualquer outra coisa que vocês queiram, vocês podem me chamar, que aí eu vejo como eu posso colaborar, viu? Alguns materiais a gente pode disponibilizar para vocês, tá? Mas tem muita coisa também que o próprio CCS, para quem tá, Ana Paula disponibiliza, né? Tem material que a gente fez em conjunto e que ela disponibiliza lá para vocês. E tem materiais também que eu faço de forma individual e que eu passo para ela,
e que ela pode também disponibilizar para vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.